Bom dia, pessoal. Vão chegando e se acomodando. Bom dia, Raimundo. Tudo bom, Matheus? Tudo bom? E a bola, como é que tá jogando? Por enquanto eu tô mais treinando assim com um preparador amigo meu. Que chique, preparador físico. Você é atacante? Eu sou lateral. Ó, muito bem. Só acomodar mais aqui o pessoal que vai chegando. Bom dia, Raimundo. Bom dia, Clara. Tudo bem? Tô bem, e você? Tô bem. Finalmente está chegando o fim de semana para descansar um pouquinho só. A gente fica até mais feliz. Fala, doutor Raimundo. Tudo bom, Herbert? Bom demais, graças a Deus. Ah, que bom. Tudo jóia. Olha, você está com a câmera ligada que nem eu. Pessoal, eu tenho aqui atrás, não é de mentira, não, é de verdade, viu, pessoal? Eu coloquei, fiz um escritóriozinho para dar aula, mas do lado de lá, tudo bagunçado. O bom de dar aula online é isso. Você pode estar vestido assim com a roupa, né, formal, e está de chinelo de dedo e meia no pé. Por isso que a maioria dos alunos não gosta de abrir a câmera, porque às vezes você está de pijama, né? Você está com bobs no cabelo, no caso das meninas, com rolinhos, está de pijama, desacomodada, etc. Bem, então vamos iniciar a aula de hoje. Como eu falei, a partir de agora nós faremos aulas síncronas, né? Sempre ao vivo. Por falar em aula, eu deleguei uma atividade para ser feita, foi uma crônica, né? E poucos alunos fizeram, somente 9 alunos fizeram a crônica. Eu acho muito pouco numa turma tão grande, quer dizer, razoavelmente grande. Então, menos da metade fez. Eu, particularmente, acho que quando um aluno não faz uma atividade, ele acaba perdendo. Por quê? Vocês são uma turma que tem muita facilidade para escrever, né? Creio que dos últimos anos é a turma que tem mais facilidade com a escrita. Isso significa que quanto mais facilidade você tem, maior é a chance de você tirar uma ótima nota se você se dedicar. Porque por mais facilidade que você tenha, você nunca é perfeito. Então, um aluno que escreve bem, que já tem a tendência a escrever bem, se ele se dedicar muito, consegue, inclusive, tirar uma nota muito alta. Eu creio que alguns alunos aqui nesta turma poderiam tirar até mais de 900 numa redação no Enem. Para isso, eu preciso praticar. Eu sei que vocês praticam muito com a Nilvânia, porque ela é uma ótima professora de redação, mas, como professor de português, eu também posso pedir textos, e eu devo até, porque a escrita tem que ser muito praticada por vocês.
escrever é sempre um desafio. Toda vez que eu tenho que escrever um texto, eu fico tenso, fico com dor de barriga, chego a passar mal, porque eu sou muito perfeccionista com os meus textos, né? Então, não é algo simples. Imagine uma pessoa que tem mais dificuldade para escrever, né? Ela olha para o papel, as ideias não saem, ela não consegue transformar as ideias em texto escrito. Isso causa uma angústia, né? Quando você está com o papel à sua frente e não sai nada. Por isso é importante que você pratique muito. Então, desses alunos que fizeram a crônica, que valia 2 pontos, né, estavam boas, né? Inclusive, eu fiquei muito satisfeito que houve aluno aqui que citou até um filósofo do qual eu gosto muito, que é o Albert Camus, foi o Vitor. Não está aqui na aula. Então, você vê que é um nível de maturidade citar um filósofo, citar um pensador, uma música, isso tudo demonstra já um repertório. E repertório é fundamental numa redação. Então, esses alunos foram bem, escreveram bem. Então, mas me chamou a atenção, sobretudo, a redação do Gabriel Amaral, né? Que eu fiquei muito surpreso, porque o Gabriel Amaral, no início do ano, não era um aluno assim, por quem a gente dava muita coisa, né? Não tinha assim, muita expectativa, porque não era um menino exemplar, estudioso, mas sempre tirava notas boas, né? E eu vi o texto do Gabriel Amaral, praticamente sem erros, e conversei com a Nilvânia. Falei, Nilvânia, eu recebi esse texto do Gabriel Amaral, está quase perfeito, tem pouquíssimos erros. Ela, não, ele escreve bem, ele escreve muito bem. Falei, mas será? Aí conversamos, aí chegamos à conclusão de que era realmente dele, né? Então, Gabriel Amaral está de parabéns, não sabia que você escrevia tão bem assim, né? Ótima escrita, então só tem a melhorar e ir longe, né? Então, desses textos que eu recebi, muito bem feitos, né? Eu destaquei o do Gabriel e o da Gabriele. Não à toa, duas pessoas com nomes quase iguais, né? Então, o Gabriel e a Gabriele, se tiverem interesse, né, podem me procurar, porque, como eu disse, eu estou fazendo um livro que está me deixando muito satisfeito. Por quê? Eu dei esse mesmo trabalho no Cefet, e os melhores textos eu escolhi para fazer um livro. Então, estou recebendo esses textos. Claro que os alunos tiveram que fazer algumas adequações no texto, porque para um livro tem que ser ainda algo muito perfeito. Então, eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Mas aqui no colégio, no M-Campus, nós temos alunos que não ficam atrás, não, né? Então, caso esses alunos tenham interesse, podem me procurar. Por quê? O que eu estou fazendo com os meninos é o seguinte trabalho: devolver o texto para eles, para que eles façam acréscimos, para que o texto fique um pouco mais longo, com umas 2 folhas, e podem acrescentar elementos culturais, como foi um colega daqui que fez. Citou Alberto Camus, você pode citar um trecho de uma música, citar um trecho de um poema. E qual a importância de você ter um texto num livro? Toda a importância. A primeira vez que eu tive um texto num livro, eu tinha 24 anos. Aliás, 23 anos. E eu fiquei muito satisfeito, porque era um livro com grandes nomes, né, da crítica literária. Está até aqui.
Foi este livro aqui que eu escrevi pela primeira vez, quer dizer, eu publiquei, né? Contemporary Irish Future. Claro que eu guardo, então, com muita emoção esse resultado. E para o currículo, conta muitíssimo, 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 né? Então, pessoas que querem... Então, eu fico muito triste, porque diante de uma oportunidade como essa, quase ninguém tem interesse, né? E aí, o problema é que a gente só percebe as coisas depois que passa. Eu não dava valor, quando estudava, a algumas disciplinas. E até hoje eu sinto falta dessas disciplinas porque eu não gostava, achei que nunca fosse precisar. Física, biologia, principalmente essas duas. E hoje eu preciso tanto, passo tanto aperto, porque eu não consigo voltar no tempo, né? Claro. Então você não pode perder as oportunidades que aparecem, porque elas não aparecem muitas vezes. Então, eu falei o que eu tinha a dizer. É para vocês, sobretudo no ano que vem, ficarem mais atentos com relação à capacidade de vocês, aproveitarem, otimizarem a capacidade de vocês, né? Porque a gente que está no mercado de trabalho vê hoje em dia que está cada vez mais difícil você ter uma colocação, ter um trabalho. Então, qualquer detalhe que você tem que chame atenção vai ser um diferencial no seu currículo, numa competição que está cada vez mais dura por uma vaga. Dá um exemplo, no próprio colégio, no M Campus, quando eu comecei, não havia tantos professores com mestrado. Agora, acho que pelo menos metade dos professores já tem mestrado, 2 professores já têm doutorado. Daqui a pouco, para dar aula numa escola, você vai ter que ter doutorado, né? Tamanha a concorrência que já existe, né? Então, tudo que você tiver como diferencial vai te ajudar. Bem, dito isso, eu vou ter que passar agora uma outra atividade avaliativa, porque nós temos que fazer. Então, já que os alunos não fizeram a atividade que era para ser feita em casa, vamos tentar fazer algo, então, em sala de aula, né? Uma atividade, então, no valor de 2 pontos. Entra naquelas atividades avaliativas que nós precisamos fazer. Eu, particularmente, não sou muito afeito a passar atividades. Não é do meu perfil. Por quê? Na minha concepção, muitas vezes o aluno fica sobrecarregado. Tem alunos que estão com depressão, estão com ansiedade, tamanho excesso de, não alunos daqui do colégio, de outra instituição, tamanho excesso de demandas, né? Então, eu acho que dentro de um limite, é possível fazer uma demanda ao aluno, mas quando o aluno não quer fazer nada, 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 fica muito difícil. Então, eu vou passar uma atividade avaliativa, é um vídeo que eu vou passar. A partir desse vídeo, há algumas questões que devem ser respondidas e enviadas para mim, certo? Então, eu vou tentar compartilhar o vídeo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não é aqui. Aqui está o vídeo. É um vídeo no qual se busca fazer um apanhado do papel que os indígenas tiveram na nossa formação cultural e de como a cultura indígena se organiza. Vamos ver se vocês conseguem ouvir o áudio, porque às vezes não dá. Se vocês não ouvirem, me falem.
Professor, eu não tô conseguindo ouvir. Entendi. Por que será que o áudio não... Eu vou tentar corrigir aqui. Deixa-me ver. Achei. Por que que é? Vê, se agora você não conseguir, me fale, Gabriele. Dá pra ouvir. Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que encontrou. Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias sem qualquer identificação entre si. Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram há mais de 20 mil anos, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte e então espalhando-se por todo o continente. Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Já no Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência, e em sua maioria seminômades, mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo, mesmo que involuntariamente, a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos, conduzidos por pajés e anciões. As tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidades, e mantinham contatos com outras comunidades através de relações de comércio, cooperação, casamentos, alianças e também de guerras, que eram comuns entre as sociedades indígenas, apesar de sua natureza pacífica. A virgindade era pouco valorizada e a vida sexual costumava ser livre de tabus. Muitos homens ofereciam favores sexuais de suas esposas a visitantes, como forma de cortesia. As famílias podiam ser monogâmicas ou poligâmicas, e o divórcio era algo corriqueiro. Os homens lidavam com a guerra, a caça, pesca e liderança tribal, além da construção da aldeia e o plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. A educação das crianças era a tarefa de toda a tribo e a autonomia era estimulada. Já os doentes e inválidos costumavam ser abandonados à própria sorte. Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança à culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas animais, graças à caça e à pesca. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas, e a nudez no dia a dia era comum e não causava vergonha. Por viverem em florestas, muitas vezes precisavam usar protetores genitais e tangas, mas mantas cobrindo o corpo eram raras. Muito higiênicos, devemos a eles o costume do banho diário. Mantinham muitos ritos e crenças religiosas, os quais podemos identificar por xamanismo, uma mistura de religião, crença, sistema de pensamento e configuração do mundo, em que acredita-se num universo não linear, sem início e sem fim definidos, onde o tempo se confunde. Não possuíam uma doutrina, assim como não acreditavam em um Deus único e supremo, tendo a figura do xamã, o pajé, como seu elo com o mundo divino. Em sociedades sem esses representantes, acreditava-se que os espíritos e antepassados se comunicavam com os humanos através de animais, sonhos e visões. Muitas de suas lendas tornaram-se populares entre os não-índios, enriquecendo o folclore nacional. O uso de alucinógenos, tabacos e ervas era muito comum nos mais diversos rituais. Orientados pelas fases da Lua e conhecimentos astronômicos, entendiam as relações entre as mudanças climáticas, nas quais baseavam seu plantio e colheita. Antes da chegada dos europeus, acredita-se que existiam mais de 1.300 idiomas nativos, hoje reduzidos a apenas 270, que deram origem a diversas palavras da língua portuguesa. Não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram sinais e formas gráficas, cujo estudo pode revelar mais sobre seus hábitos. Há indícios de uma grande diversidade de produção artística, que integrava-se ao seu modo de vida e ritos cotidianos, com destaque para a dança,
a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e principalmente a música. Contudo, os indígenas não possuíam a figura do artista, e todos podiam ser hábeis em diversos aspectos, pois dedicar-se exclusivamente a uma atividade, como na sociedade atual, era sinal de desequilíbrio espiritual e obsessão. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que encontraram mais de 5 milhões de indivíduos, divididos em tribos e comunidades, diferentes entre si, mas iguais aos olhos do colonizador, responsável por reduzi-los a menos de 600 mil em poucos séculos. Desconhecendo invenções ocidentais como o espelho, a roda e as armas de fogo, o choque cultural foi enorme, assim como o fascínio dos indígenas, que ainda viviam em sua pré-história. 3 armas foram fundamentais para o domínio dos colonizadores sobre os nativos. A arma de fogo, aliada nas conquistas das tribos e determinante na aceitação da superioridade portuguesa pelos índios remanescentes. A Bíblia do Jesuíta, responsável pela aculturação dos indígenas e a adequação ao moralismo cristão dos ocidentais. E uma invisível e poderosa arma biológica, inicialmente de forma involuntária, mas por vezes criminosa, o contato com os estrangeiros espalhou doenças e epidemias, às quais os nativos não possuíam imunidade, dizimando-os aos milhares e facilitando a ocupação de suas terras, como aconteceu no sul do Maranhão, onde fazendeiros deram roupas infectadas com varíola para as tribos locais. Porém, muitos indígenas auxiliaram os portugueses em expedições ao interior, em conflitos com outras tribos e ajudaram a escravizar grupos inimigos, além de fornecerem aos colonos produtos como a madeira, condimentos e substâncias medicinais. Isso tudo forçou os remanescentes a viver em condições precárias por muito tempo. Somente em 1967, com a criação da FUNAI, começaram a surgir e ganhar força associações indígenas que buscam melhorias em áreas como saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e demarcação de terras. Em 1961, foi criada a primeira reserva indígena brasileira, o Parque do Xingu, representando um grande avanço nas conquistas desse povo. Há hoje no Brasil comunidades indígenas em todos os estados, e muitas lutam pela sobrevivência e manutenção de seus costumes e tradições, sendo constantemente ameaçadas pelo agronegócio, que busca expandir seu território, mesmo através de métodos irregulares. Muitos índios são mortos em conflitos ou expulsos de suas terras, acabando em situação de pobreza nas grandes cidades, vítimas de preconceito e violações de direitos humanos. Como se não bastasse, alguns povos começaram a sofrer novas influências de grupos religiosos neopentecostais, que, impondo conceitos como o pecado e a culpa, geraram conflitos internos, fazendo os índios verem no suicídio uma saída para seus problemas. Contudo, ainda existem tribos isoladas no mundo moderno, vivendo como seus ancestrais, principalmente na região amazônica. Outro caso interessante são grupos que vivem em cidades e reivindicam a condição de povo indígena, num processo conhecido como etnogênese, pois, de acordo com a antropologia, a etnia vai além dos traços físicos, sendo também um grupo social, e enquanto mantiverem seus sentidos e valores, se identificando como tais, esses indivíduos não deixarão de ser índios. Assim, podemos vê-los integrados aos hábitos modernos, e vivendo nas cidades, ocupando o mercado de trabalho, cadeiras nas universidades e cargos públicos, buscando também representação política e lutando por direitos como cidadãos que precisam manter sua cultura e tradições vivas, frente aos novos desafios que estão por vir. Bem, pessoal, então, este foi uma espécie de documentário no qual nós temos um resumo bem detalhado de como foi a sedimentação dos povos indígenas no Brasil e de como a cultura deles se desenvolveu e foi, de alguma forma, também se apagando. É curioso notar, como se apresenta no início, que os povos indígenas teriam chegado aqui, vindos da Ásia, né? E há muitos e muitos milênios, claro. Chegado aqui, o povo indígena, no caso da América Portuguesa, se dissolveu em pequenas tribos, certo? Enquanto na América Espanhola se unificaram
em grandes civilizações. Obviamente que na América Espanhola, devido à forma com que eles se organizaram, conseguiram se desenvolver muito. Daí nós termos grandes cidades no Peru, no México, construídas pelos indígenas, pelos astecas no México, pelos incas na região peruana e pelos maias na América Central. No caso brasileiro, não houve isso, porque as tribos se dissolveram totalmente, tinham culturas completamente distintas e guerreavam entre si. Isso já significa uma diferença com relação ao modo como vemos os nossos indígenas. Tendemos a associar o indígena como atrasado, primitivo, mas é curioso observar que mesmo antes do encontro com os portugueses, eles tinham concepções astrológicas, eles tinham conhecimentos medicinais, tinham línguas muito distintas, tinham habilidades técnicas e artísticas, só não tinham o quê? O primado da escrita, não tinham uma cultura da escrita. A chegada dos portugueses e dos europeus de modo geral tem que ser vista não como algo pacífico, tal como é apresentado para nós ainda hoje, às vezes, na escola. Foi um encontro tenso, complexo, no qual a força das armas dos europeus foi capaz, então, de render muitos indígenas, mas havia tribos que não se rendiam, que lutaram contra os portugueses, como os aimorés, por exemplo, que era uma tribo muito arisca. Já os tupis eram muito mais acolhedores. Então, negociaram com os portugueses os objetos, houve, então, uma interação menos traumática, mas ainda assim, esse encontro entre a chamada civilização e a chamada barbárie foi muito complexo. É curioso notar que se o indígena é colocado sempre como primitivo, os portugueses viam nos indígenas hábitos de higiene que eles próprios não tinham. Qual é a média de banhos que os indígenas tomavam por dia? 12 banhos. Eles tomavam banho várias e várias vezes ao dia, cuidavam muito dos cabelos, né? Tinham os shampoos deles, os produtos, né? As mulheres se depilavam, algo que não acontecia na Europa. Veja, então, que algo avançado para a nossa cultura, como a depilação, era feito não pelos europeus civilizados, mas pelos indígenas. Os indígenas também não guerreavam à toa, guerreavam por questões de sobrevivência. Na Europa, as guerras aconteciam por questões fúteis. Então, quem é primitivo e quem é civilizado? Os indígenas, então, tinham a ideia de família também muito diferente da ideia de família ocidental, que era a família extensiva. O que quer dizer isso? Família não era pai, mãe, filhos. Era todo mundo que tinha laço sanguíneo ou então até mesmo agregados. Então, aquelas ocas habitavam dezenas e dezenas de pessoas. Todos eram a família. Isso significa que todos se relacionavam com todos, inclusive sexualmente. Eles não tinham uma repressão sexual que existe na cultura ocidental. Vocês viram que os maridos davam às esposas como uma espécie de boas-vindas, né, aos visitantes. Então, eles tinham algo que nós chamamos hoje de poliamor, né? Ou então de uniões livres.
também algo completamente à frente, digamos assim, do tempo, se nós observarmos que essas práticas flexíveis são hoje, no século XXI, popularizadas, né? Os indígenas, então, não tinham, por exemplo, a ideia de que o papel do homem na reprodução humana fosse tão importante, porque como eles viviam em grupos nômades, não cultivavam até então animais domésticos. Como eles não cultivavam animais domésticos, tanto as fêmeas, quando ficavam prenhes, quanto as mulheres, quando ficavam grávidas, imaginavam que era uma obra divina. Por isso mesmo, o culto era feito inicialmente às mulheres. As mulheres teriam o poder da fertilidade. Daí o culto a deusas da fertilidade. No entanto, a partir do momento em que eles começam a viver em grupos menores, domesticando animais, vão observar que o galo cruza com a galinha bota, sai o pintinho. O porco cruza com a porca fica grávida, nascem porquinhos. O boi e a vaca, nascem bois, bezerros. Então, o homem começa a perceber então que o papel dele não era assim nada desprezível, ao contrário. A mulher então passa a ser percebida agora como um receptáculo de uma inseminação que na verdade é do homem. Então há uma reviravolta no culto. Sim. Alguém? Clara, você levantou a mão? Levantei, eu ia te perguntar. Sim. Esse culto à mulher e à fertilidade tem um nome, não tem? Acho que é matricentrismo, alguma coisa assim. É matriarcado, né? É o chamado matriarcado primivo, né? Há a ideia de que havia antes da introdução do judaísmo o culto à mulher, era o chamado matriarcado, isso mesmo. Era a ideia de que a linhagem não era masculina, porque hoje a linhagem de parentesco é toda masculina. Por exemplo, quando uma mulher se casa com um homem, ela herda o sobrenome do marido. Mas vocês sabiam que o homem pode usar o nome da mulher em vez de ser a mulher do homem? Pode, mas quem faz isso? Geralmente é a mulher que adota o nome do marido, porque a linhagem é toda masculina. É o masculino que determina a formação de um grupo. Tanto que quando você vê o Gênesis na Bíblia, você vê somente os homens, né? Filho de tal, que é filho de tal, até chegar a Jesus Cristo, né? Nós temos, então, a partir da queda da deusa da fertilidade, você pode pesquisar no Google a deusa da fertilidade, que você vai ver. É uma imagem de uma mulher muito gorda, né? Porque ela está grávida e ela representa a fertilidade, com os seios muito grandes, com as pernas abertas, assim como se estivesse já pronta para parir, né? É a representação da deusa da fertilidade, cujos templos foram destruídos. Então é importante saber que um dia a mulher teve lugar na cultura. E é curioso que o que foi que destruiu o lugar da mulher? Foi a civilização. Onde está então a civilização? Onde está a barbárie? Pessoal, então, com base neste vídeo, que vocês podem acessar na internet, basta digitar os indígenas, raízes do Brasil, tem aqui algumas questões que vocês façam e mandem para o meu e-mail, que é este e-mail aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Só um minutinho. São essas questões aqui. Explique como se fundamentava a cosmologia dos povos ameríndios. O nome correto para se referir aos povos não é índio, porque eles não eram índios, né? O que é índio?
seria aquele nascido na Índia. Mas deram esse nome de índios porque supostamente acharam que estavam chegando à Índia, às Índias. Então, o nome técnico é ameríndio. Como se fundamentava a cosmologia dos povos ameríndios? O que é cosmologia? É o modo como você entende o universo, o mundo, o tempo e o espaço. Isso é cosmologia. É a visão que você tem sobre o surgimento do mundo, como se dá o ontem, o hoje, o amanhã, a passagem do tempo, os dias, as estações do ano, tudo isso é cosmologia, é o estudo do cosmos. O que é cosmo? É uma organização. Como se estrutura o universo? A segunda questão, como os indígenas se relacionavam com o mundo divino? Porque os cristãos têm uma relação com o mundo divino. Algumas religiões de forma diferente das outras, mas existe essa relação com o mundo divino. Como se dava essa relação por parte dos indígenas? Isso está explicado no documentário. Qual era o papel dos animais nas lendas indígenas? Eu adorava ler as lendas indígenas quando eu era criança, porque as lendas são riquíssimas, trazem explicações super interessantes, e eu ficava super curioso. Indique 10 contribuições indígenas para a língua portuguesa brasileira. Os indígenas tiveram uma contribuição muito grande para a nossa língua portuguesa. Só que a gente não percebe, mas usamos muitas palavras indígenas. Principalmente as palavras chamadas exóticas da nossa língua são do Tupi-Guarani. Aliás, vocês moram no bairro Tupi, porque a cidade de Belo Horizonte, como foi construída às pressas, foi uma cidade inventada, literalmente, né? Ela precisava ficar pronta, era uma cidade feita sob encomenda, não havia tanta criatividade para colocar nomes. Então, os bairros têm o nome de tribos indígenas, o nome de cidades, o nome de estados, o nome de países. Há alguns bairros aqui em Belo Horizonte com nomes de países, com nomes de cidades de outros países, e foram tendo que usar criatividade, porque não havia uma tradição aqui, né, para colocar nomes. Então, os nomes são bem simples em Belo Horizonte. Há bairros em que os nomes das ruas são todos de países da Europa. Há outro bairro em que as ruas têm nomes de cidades dos Estados Unidos. E há outros lugares em que há nomes indígenas, né? E assim por diante. Não é como uma cidade mais antiga, cujos nomes são mais criativos, né? Então, as contribuições indígenas para a língua portuguesa. Essas 4 questões, então, é para responder e me encaminhar até o dia 30, porque eu preciso inserir essas notas nas atividades, porque temos 5 pontos de atividades a de serem distribuídos, certo? Bem, era isso que eu tinha de que dizer. Alguém quer fazer um comentário? Eu. Sim. Que é como você disse, né, que tem as cidades aí em Belo Horizonte que tem os nomes, né, dos países. E eu queria citar, por exemplo, a cidade de Nova York, na região metropolitana de Belo Horizonte. Nova York. Nova York, sim. Nova York, sim. Filadélfia, Alasca. Eu fui um dia a uma praça que se chama Praça Alasca. Gente, a praça é um gelo, você não tem noção. Parece que foi escolhida de propósito. Porque é um bairro aqui na cidade que é frio. Embora a cidade seja quente, esse bairro é frio. Claro, é um bairro de elite, né? Então, escolheram logo ali, por ser frio. E realmente é frio. Parece que você está, assim, em outro lugar, né? Que fica lá no bairro Sion, no alto, assim, do morro. É muito gostoso. Então, aí eu fui à Praça Alasca, senti um frio danado.
Claro, nada gelado, assim como no Alasca, mas é bem frio, sim, venta muito. Então, você tem, sim, esses nomes, né? E é curioso que em Belo Horizonte você tem bairros ricos com nome